Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado a presença aqui, a participação aqui na defesa do Bruno Alves. Obrigado à banca por concordar em analisar o documento do Bruno, esse exame de qualificação. Então, é a hora que as críticas são muito bem-vindas, até para correção de rumos e repensar, né? Então, agradeço o tempo que vocês dedicaram à análise do documento. E o Bruno vai ter cerca de 40 a 50 minutos para apresentar a sua proposta de qualificação. Após isso, a gente passa à arguição. Tá bom? Então, Bruno, a palavra é sua. Quando você quiser começar, fique à vontade. Tá bom? Tá bom. Todo mundo me escutando? O som tá bom? Sim. Sim. Tá bom. Boa tarde, todo mundo. Eu vou dar início, então, à apresentação do exame de qualificação de doutorado, que se intitula Modificação das propriedades de superfície de membrana para tratamento de água produzida. A apresentação foi estruturada em 6 tópicos. Vou dar uma breve introdução apresentando a motivação que nos levaram a estudar esse tema, seguido por uma breve revisão da literatura sobre os principais assuntos. Também serão abordados os principais materiais e métodos utilizados, os resultados, conclusões parciais e, por final, a proposta de tese. Bom, uma introdução. A gente sabe que durante a extração de petróleo, a gente não tem extração somente de petróleo, também vai sair lá gás e também uma quantidade de água produzida, que é uma água que vai estar no poço, né, junto com o petróleo. E durante essa extração, para exemplificar o volume aqui de água produzida que a gente vai ter durante essa extração, a gente tem esse gráfico que vai mostrar aqui que no... Alguém estava falando ainda? Não. Que vai estar mostrando aqui que no início da operação de um poço, a gente vai ter grandes volumes de petróleo que vai ser extraído, sendo que depois de um certo tempo, a extração desse óleo vai decaindo ao longo do tempo e a quantidade de água produzida aumenta vertiginosamente ao longo do tempo da operação desse poço. E por que isso é um problema? Bom, o efluente, essa água produzida é um efluente que é bastante complexo. Ela apresenta diversos compostos dissolvidos, suspensos, e além disso pode apresentar alta salinidade. E essa composição varia muito dependendo do poço, dependendo da área de extração e de produção dessa água. Isso dificulta muito o tratamento desse efluente. Com isso, temos uma elevada preocupação ambiental por conta do descarte, mesmo após o tratamento desse efluente no ar. Visando o tratamento desse efluente, de forma a pensar que a gente precisa estar descartando um efluente com uma qualidade melhor, a utilização dos processos de tratamento por membrana tem o problema de sofrer com as incrustações, necessidade de limpeza, e caso tenha um baixo fluxo de permeado, vai precisar de uma grande área de tratamento. Bom, atualmente, o cenário do tratamento da água produzida consiste do uso de processos de tratamento mais tradicionais, como hidrociclones e flotadores. E após esses hidrociclones e flotadores, a água para esses tratamentos, a água consegue atingir os limites exigidos por regulamentação, mas podem apresentar uma redução de eficiência na presença de contaminantes, como surfactantes e outros produtos químicos. Assim, podem apresentar dificuldades de atingir os limites de regulamentação caso a água produzida apresente uma composição mais complexa. Caso a empresa operadora do poço adote uma política de baixo descarte e decida fazer a reinjeção dessa água de volta ao poço, usualmente é exigida uma qualidade de água maior do que é necessária para descarte, que vai requisitar, então, um processo de tratamento mais eficiente. Buscando, então, melhorar a eficiência desse processo, da qualidade do efluente, os processos de separação por membranas podem ser utilizados.
Porém... Dá uma ajuda aí. Defesa do... Vou te mandar o link. Eu tô escrevendo. Bruno, você tá mudo. Você tá mudo, Bruno. Voltou? Voltou. Tá mudo muito tempo, não? Esse slide. Slide só. Esse aqui também? Daí para frente. Tá. O cenário atual de tratamento da água produzida consiste no processo de tratamento que utilizam tratamentos mais tradicionais, como hidrociclones e flotadores. Esse tratamento consegue atingir os limites de regulamentação, mas eles podem apresentar uma redução de eficiência na presença de contaminantes, como surfactantes e outros produtos químicos. Assim, podem apresentar dificuldade de atingir esses limites quando utilizado quando tratando águas produzidas mais complexas. Caso a empresa operadora do poço adote política de baixo descarte, decida fazer a reinjeção dessa água no poço, usualmente é exigido que essa água apresente uma maior qualidade. Buscando, então, melhorar a eficiência do processo e a qualidade do efluente, os processos de separação por membrana podem ser utilizados. Porém, esses processos sofrem com problemas de incrustação por óleo, levando a uma redução do fluxo de permeado, necessidade de paradas por limpeza. Então, como a gente pode melhorar o desempenho dos processos de separação por membranas? A nossa proposta se baseia na modificação das propriedades de superfície de membranas poliméricas. A partir do aumento de hidrofilicidade do material da membrana, a gente busca, de forma conjunta, um aumento de fluxo, a redução de incrustações e, consequentemente, menor necessidade de limpezas, menor área de produção dessa membrana. Bom, uma revisão. Os processos de separação por membrana, a membrana, no caso, é definida como uma barreira que separa duas ou mais fases distintas e restringe seletivamente o transporte de espécies presentes. Nessa figura, a gente tem a ilustração de dois modos de operações do processo de separação por membrana, o modo de filtração convencional e o modo de filtração tangencial, que é o modo utilizado de operação industrial. Esse processo de separação apresenta fenômenos e limitações inerentes ao processo. A polarização por concentração, que é um fenômeno intrínseco ao processo, que consiste do aumento da concentração de solutos retidos na interface solução-membrana. Como limitações, a gente vai ter a formação de incrustações na membrana e a necessidade de limpezas para a recuperação desse fluxo, para a remoção da incrustação e a recuperação do fluxo. Nessa figura, a gente pode ver aqui como se comporta o fluxo de permeado ao longo do tempo de operação do processo de filtração por membrana. No início do processo, a gente vai ter uma queda alta do fluxo devido ao processo de polarização e, ao longo do tempo, uma queda mais lenta do fluxo referente à formação de incrustações na membrana. Diversos fatores podem estar afetando a formação das incrustações. No caso da separação de emulsões, membranas que possuem menor afinidade pela água e apresentam maior afinidade por óleo vão apresentar maior propensão às incrustações. Enquanto materiais que vão apresentar maior afinidade por água e menor afinidade por óleo vão apresentar um menor grau de incrustação. Outra propriedade importante no caso de membranas porosas é o tamanho de poro. Membranas que possuem um tamanho de poro maior que o da gotícula de óleo irão permitir a passagem do óleo pelos poros da membrana e não serão capazes de reter esse óleo. E membranas que possuem tamanho de poro menor que as gotículas vão ser capazes de reter o óleo. Entretanto, dadas certas condições, como na presença de surfactantes que vão estar modificando a tensão interfacial do líquido, as gotículas de óleo podem ficar mais estáveis
e acabar se deformando e entrando nos poros da membrana. Outro fator que pode afetar a formação das incrustações é a velocidade de escoamento, visto que o escoamento em regime turbulento pode estar reduzindo aquela camada de polarização de concentração, então reduzindo a propensão às incrustações. Nessa figura aqui, a gente traz os resultados obtidos por Westenfelder e colaboradores, onde a gente consegue ver o efeito da presença de contaminantes na formação de incrustações. A gente consegue observar aqui que nesse gráfico ele apresenta o resultado do fluxo normalizado com aumento da concentração de surfactante para duas composições salinas, de emulsão com sal e sem sal. A gente consegue observar aqui que na presença de surfactante e sal, o aumento da concentração de surfactante em solução salina leva ao aumento do fluxo ao longo do tempo, ao longo da operação, enquanto sem a presença de sal, na presença de surfactante, há uma queda do fluxo de permeado. Então, algumas técnicas são utilizadas para mitigar essas incrustações. As técnicas mais comuns utilizadas são a parte de limpeza de membrana, que após a formação da incrustação na membrana, é utilizada alguma técnica, como a parte de limpeza física e química, para remover essas incrustações da membrana. Na parte de limpeza física, usualmente pode ser utilizado retrolavagem ou escoamento de gás líquido. Uma outra técnica pouco convencional, que também pode ser utilizada, é a utilização de ultrassom, que consiste na utilização de som de alta frequência para promover a agitação e cavitação no meio, removendo então as incrustações. Na parte de limpeza química, diversos produtos podem ser utilizados, mas com foco na parte de incrustação por óleo, usualmente são utilizados agentes alcalinos e surfactantes. Outra técnica bastante utilizada e vem sendo bastante pesquisada na literatura para mitigar as incrustações em membranas seriam as modificações nas membranas. Na literatura, é possível encontrar diversas técnicas que tentam aprimorar membranas de diversas formas. Algumas dessas formas incluem a parte de mistura polimérica, para utilizar polímeros hidrofílicos, hidrofóbicos, polímeros anfifílicos, a adição de partículas inorgânicas durante o preparo da membrana, e outro grupo de modificações vão estar focando na modificação da superfície da membrana. Dentro dessa etapa, um tipo de modificação que se destaca é o recobrimento de superfície utilizando aditivos ou outros polímeros. Dentro dessa técnica, uma forma que tem se destacado na literatura é o recobrimento com polidopamina. O recobrimento com polidopamina consiste da deposição do material que você vai estar utilizando, pode ser uma membrana, um material orgânico, inorgânico, em uma solução com dopamina, meio aquoso, oxigênio e tempo. Usualmente se utiliza um pH levemente alcalino, na faixa de 8, 8,5. Então você vai ter a polimerização da dopamina e a formação dessa camada de polidopamina em cima do seu substrato. Aqui eu trago o mecanismo de reação proposto na literatura, um breve mecanismo sobre a polimerização da polidopamina. Você vai ter aí a etapa de oxidação, ciclização e polimerização, que aí vai dar origem da polidopamina em cima do substrato. E por que usar o recobrimento com polidopamina? Uma vantagem desse recobrimento é a alta capacidade de adesão. Ele possibilita a incorporação de outras partículas e outros compostos na superfície da membrana. Essa técnica de recobrimento é bastante simples e o recobrimento acontece em condições brandas. Como de vantagem, a gente tem a adição de uma ou mais etapas no preparo da membrana e pode ter aí o custo adicional
desse preparo. E existem poucos estudos aí que estão verificando a estabilidade desse processo. Bom, eu trago aqui alguns trabalhos que utilizaram polidopamina que a gente encontra na literatura. O trabalho de Zeng e colaboradores verificou o uso de polidopamina com dióxido de titânio em membranas de polissulfona para o tratamento de água produzida. Eles concluíram que as membranas recobertas apresentaram uma redução de incrustação e melhora no fluxo quando comparado às membranas sem recobrimento. No trabalho de Feng e colaboradores, eles estudaram a modificação e estabilidade de membranas de polipropileno com PDA, TA e TEI. Eles verificaram que as membranas imersas em solução com diferentes pHs, utilizaram pH 2, 4, 10, 12, não apresentaram modificações no espectro de FTIR e no fluxo de permeado. Zhou e colaboradores prepararam membranas de fibra oca recobertas com polidopamina e dióxido de titânio. Eles verificaram que na filtração de emulsão com hexano e óleo de soja, as membranas apresentaram elevada rejeição e capacidade de recuperação de fluxo com limpeza das membranas. Bom, os materiais e métodos utilizados no trabalho. Eu preparei membranas de PVDF e NMP e PVP em NMP. Diferentes concentrações de PVDF foram utilizadas, utilizamos 14%, 15%, e PVP 3, 5 e 7,5%. As soluções foram preparadas em 60 graus Celsius e 24 horas para solubilizar cada polímero. Então, a membrana foi preparada espalhando essa solução polimérica com uma faca de espessura controlada de 150 micrômetros. O tempo de exposição ao ar atmosférico foi variado de imediato a 5 minutos. E o banho de precipitação, utilizei água e NMP, na proporção 70-30. Essas condições foram baseadas em trabalhos anteriores de Silva e colaboradores. Então, após o preparo dessas membranas, a gente foi realizar o recobrimento das membranas. O recobrimento foi feito numa solução tampão de tris em pH 8,5, onde adicionei dióxido de titânio, dopamina e um agente reticulante. Essa solução, então, eu botei num banho de ultrassom por 30 minutos, posteriormente a disseção da membrana e a agitação em shake por 24 horas. Depois, essas membranas foram retiradas, rinçadas com água e depois utilizadas para caracterização. A caracterização das membranas foram feitas a partir dos resultados de permeância, rejeição e uma emulsão com 100 mg de óleo e SDS, microscopia eletrônica de varredura, FTIR, ângulo de contato e recuperação de fluxo utilizando uma limpeza com água e SDS. E um sistema, tanto a permeação e rejeição, foram feitos em um sistema de filtração de fluxo convencional. Bom, os resultados parciais. Na caracterização das membranas de PVDF, a gente consegue observar aqui para essas microscopias que a membrana com 15% de PVDF e 3% de PVP apresenta uma baixa porosidade e tamanho de poros menores, comparado à membrana preparada com 6% de PVP e mesmo tempo de exposição. Na seção transversal, a gente consegue observar que a membrana com 3% de PVP apresenta uma estrutura de macroporos do tipo finger-like, enquanto a membrana com 6% apresenta essa estrutura, mas também uma estrutura mais esponjosa. No espectro de FTIR, a TR dessas membranas, comparado às uma membrana comercial de PVDF, a gente consegue observar a presença de um pico referente ao C-O, que é proveniente do PVP utilizado no preparo dessas membranas, mostrando que a gente tem ainda um PVP residual na membrana que pode estar conferindo alguma característica um pouco hidrofílica a essa membrana. Os resultados de permeância, a gente tem, para o efeito da concentração de PVP
E o aumento da concentração de PVP levou uma redução no fluxo da permeância das membranas, e que, com o aumento da concentração de PVDF, a gente também tem uma redução do fluxo. O efeito do tempo de exposição, a gente consegue observar que maior o tempo de exposição, o tempo de exposição entre 0 e 2 minutos, a gente não observou uma tendência muito clara, e com um tempo de 5 minutos há uma queda no fluxo permeado. Aqui eu trago a caracterização das membranas de PVDF modificadas por polidopamina. Nessa primeira figura é o resultado que eu mostrei anteriormente, que é a membrana sem a modificação, e aqui a membrana modificada com polidopamina por 24 horas. Consegue verificar que não tem uma mudança muito clara na superfície da membrana, até porque a membrana não era tão porosa, então a gente não consegue ver uma modificação na superfície. E na seção transversal também não apresenta muita modificação. Já a membrana que foi modificada com polidopamina e dióxido de titânio, a gente consegue observar uma maior deposição de material na superfície, possivelmente pela ancoragem do dióxido de titânio na superfície, juntamente com a polidopamina. E na seção transversal, a gente também não consegue observar grandes modificações. Na membrana com 6% de PVP, que é a membrana que é um pouco mais porosa, a gente consegue ver... Aqui não fica muito claro, mas se der zoom no PDF, você consegue ver a presença de pequenas partículazinhas na superfície da membrana, na parte superior dos poros da membrana, enquanto na seção transversal da membrana não foi observada modificações. No FTIR dessas membranas, a gente consegue observar que para a membrana com 6% de PVP, fica claro uma modificação nas membranas que apresentam dióxido de titânio, que são essas duas membranas de cima, que estão em preto e marronzinho. A membrana vai apresentar uns picos característicos de titânio, enquanto na membrana com 3% de PVP a gente não conseguiu ver isso. Possivelmente, a membrana com 6% de PVP conseguiu aderir um pouco mais do titânio, e ele conseguiu a gente conseguiu verificar isso no FTIR. Nos resultados de ângulo de contato, a gente consegue verificar que a gente conseguiu sair de uma membrana, conseguiu produzir uma membrana que é mais hidrofílica. A gente teve uma redução pela redução do ângulo de contato, seja com polidopamina ou seja com polidopamina e titânio. E a membrana com 6% de PVDF apresentou uma redução maior do que a redução do ângulo de contato da membrana com 3% de PVDF. Os resultados das propriedades de transporte. A gente tem aqui os resultados de permeância da membrana de PVDF recoberto apenas com polidopamina, PVDF apenas com dióxido de titânio e PVDF com polidopamina e dióxido de titânio. A gente consegue perceber uma grande redução do fluxo permeado após o recobrimento das membranas. Entretanto, a gente consegue uma manutenção aqui da rejeição. Uma parte dos testes de rejeição ficaram entre 98% e 99%. E na comparação aqui do fluxo de permeado normalizado, você consegue perceber que a membrana de PVDF com polidopamina e dióxido de titânio consegue ter uma redução menor do fluxo de permeado ao longo da filtração. Para ilustrar aqui a incrustação do óleo na membrana, a gente tem aqui as membranas PVDF antes e depois do recobrimento com polidopamina e dióxido de titânio, antes do teste, com emulsão de água e óleo. Após a emulsão da filtração da emulsão de água e óleo, consegue ver na membrana apenas de PVDF a grande quantidade de óleo depositado, enquanto na membrana recoberta não tem muitos sinais de óleo na superfície da membrana.
E isso reflete na recuperação do fluxo da membrana, visto que as membranas recobertas apresentaram uma alta recuperação do fluxo permeado, mesmo após uma passagem somente de água ou água com SDS. Bom, as conclusões. A partir dos resultados preliminares, a gente pôde verificar o efeito das condições de preparo da membrana de PVDF com PVP, a modificação na estrutura porosa da membrana e a presença residual de PVP. E o recobrimento com polidopamina e dióxido de titânio foi efetivo e a gente obteve membranas com uma alta rejeição, uma redução na deposição de óleo em cima da membrana, um aumento da hidrofilicidade do material. Entretanto, a gente teve uma elevada redução da permeância. A gente vai precisar ainda estar trabalhando um pouco nessa membrana para não reduzir tanto assim o fluxo de permeado. Bom, e a proposta de tese? O objetivo da tese, o objetivo geral da tese seria a redução das incrustações em membranas de micro-ultrafiltração no tratamento de água produzida. Os objetivos específicos estão na investigação do efeito da modificação superficial com dopamina e dióxido de titânio sobre a resistência à formação de incrustações. A caracterização e avaliação do desempenho dessas membranas na permeação de emulsões oleosas e emulsões contendo alta salinidade. Assim como a avaliação da estabilidade do recobrimento das membranas após limpezas químicas e por ultrassom, que é uma técnica que não é tão utilizada assim na literatura. Qual seria a relevância justificativa desse trabalho? No tratamento de água oleosa, a gente busca aí a geração de um efluente com melhor qualidade, seja para fazer a reinjeção, o reuso dessa água por reinjeção ou para descarte dessa água no mar. Estaria aí buscando a melhoria nas propriedades de transporte da membrana, desenvolvendo, então, um processo de tratamento mais eficiente. Esse trabalho estaria exposto em 3 etapas. Na primeira etapa, estaria a investigação da concentração de dopamina e tempo de recobrimento, sendo avaliada aí as propriedades de transporte da membrana e sistemas de fluxo tangencial. A gente também poderia estar avaliando o efeito da velocidade de escoamento. A segunda etapa seria feito o estudo do efeito da salinidade na eficiência de separação e na estabilidade do recobrimento. Na terceira etapa, e buscando avaliar a viabilidade da utilização desse tipo de membrana, estaremos estudando a estabilidade das membranas recobertas com polidopamina e dióxido de titânio para diferentes processos de limpeza. Com esse estudo, também a gente pretende determinar as melhores condições de limpeza in situ para essa membrana e que consigam recuperar bem as propriedades de transporte. No cronograma, a gente definiu que a gente vai levar aí em torno de 3 meses para cada etapa, sendo no final da segunda etapa a escrita e publicação de um artigo e possivelmente a defesa da tese lá para junho do ano que vem. Obrigado. Encerro minha parte aqui. Estou aberto para perguntas. Obrigado, Bruno. Vou parar aqui a gravação um minutinho.